Beleza, então, terceira tentativa de gravar esse vídeo, meu Deus do céu. Eu quero conversar com vocês agora. Se você está assistindo, quer dizer que o vídeo deu certo, né? Então vamos lá. Nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês sobre algumas melhorias que eu tenho que fazer no meu próprio kata, o Sisouchi. E dentro desse vídeo também eu vou estar passando para vocês os pontos chaves de cada kata. E eu não estou falando só pontos chaves para kata competitivo, mas para kata, para você praticar o seu kata normalmente, sabe? Um kata para a sua saúde mesmo, sabe? E aplicar os contextos, os motivos de porquê cada ponto desses key points, né, vão servir para o seu kata, beleza? Então, presta muita atenção, porque tem muita coisa aqui dentro desse vídeo. Eu vou tentar falar tudo que eu falei no primeiro vídeo que não gravou. Acho que foi quase uns 10 ou 12 minutos de vídeo de um kata de 2 minutos. Vamos lá então, tá? É o seguinte, eu trouxe aqui para vocês também o infográfico que eu fiz. Eu postei lá nas redes sociais. Para você que não segue, tem aqui o canal do YouTube, Karatê na Mente. Tem o Threads, tem também o Instagram, beleza? E lá eu postei o infográfico onde que eu mostro esses pontos chaves. Vamos estar aplicando aqui para a gente dar uma olhada, tá? Então, pessoal, é o seguinte. O kata começando ó, com uma leve inclinação, beleza? A leve inclinação. Não tem necessidade de inclinar até aqui. Não tem necessidade. Também não é o ideal. A inclinação é no máximo isso. Outra coisa, que é o Shakugan. Shakugan é o olhar destemido, né? O olhar aqui, nesse caso, ele não deve ser para frente. Eu vou explicar o motivo. No kata, tudo que você faz, ele tem uma certa explicação. O Shakugan, nesse caso aqui, ele deve ser olhado para baixo, que é um sinal de humildade. Então, quando você for fazer o kata, quem está te vendo, quem está te auxiliando é uma autoridade, beleza? Então, você tem que fazer um sinal de reverência a essa autoridade. Então, geralmente, no karatê, né, assim como alguns cumprimentos básicos no Japão, eles são um pouco mais, eles não são tão grotescos, né? Não vão tão para baixo e também eles não ficam olhando para frente, porque é um sinal de desafio, é um sinal de eu não confio em você. Se abaixar dessa forma é um sinal de confiança e é um sinal de que você está respeitando a autoridade que está à sua frente. Então você está entregando um dos seus pontos vitais, tá, para a pessoa. E é basicamente isso. Então, ok, nessa parte, só queria mostrar isso para vocês que tem muita gente que faz ele da forma tradicional americana, né, que é sempre olhando para o adversário. Numa luta, talvez até isso deve funcionar, mas assim, por que você vai curvar numa luta? Não faz sentido. Vamos lá, né? Lógico, deve ter super respeito, respeito acima de tudo, mas não é bem assim que as coisas acontecem. Ok, cada estilo vai ter um certo tipo de abertura, essa do Gojukai. Aqui eu já vejo o seguinte, já poderia ter diminuído mais o Nocte. Nocte deveria ser, pelo menos, mais fechado, tá? Tem uma certa forma, e isso faz muita parte do que se chama Zanshin, que é a consciência. Eu tô com uma colinha aqui, tá? Tô com uma colinha porque nem todo mundo é de ferro, né? Isso faz parte do Zanshin, que é a consciência do que você está fazendo. Em todo kata que você estiver fazendo, você tem que ter a consciência do que você está fazendo. Senão, o kata ele não tem alma. É só você só sabe o deixa eu lembrar o nome, o Embusen. Você só vai saber o Embusen. Se você não entender o que tem dentro do kata, você só vai estar fazendo a coreografia. O kata ele tem que ter o zanshin, que é a consciência plena do que você está fazendo. Não só no kata, em tudo da vida a gente tem que ter uma consciência plena, beleza? Vamos lá? O Kyo. O Kyo é a respiração controlada. O Santin tá interessante, mas o interessante desse kata é que ele dá para você sentir essa inclinação da cintura para cima. Só que, em alguns casos,
No meu caso, por exemplo, como eu estou analisando no meu caso, eu esqueço de que a gente tem que colocar o tandem para frente na hora de fazer o kata. Qualquer kata, na verdade, qualquer base, o tandem ele tem que ser um pouco para frente, tem que ser inclinado, tá? Principalmente no santinho, no caso. Uma coisa que eu erro muito, eu acho que vou mostrar aqui agora, quer ver? Aqui, interessante essa parte que a questão do Shakugan. Olha só. Olha como é que se completa, tá? Aqui, quando eu venho pra cá, eu tô olhando pra frente. Meu adversário, ele tá aqui, certo? Ele tá aqui. Meu adversário, ele tá aqui, então eu tenho que olhar pro triângulo de combate, que é esse daqui, entre os olhos e entre os ombros. Ok? Então, ó, Zanshin, que é a consciência de estar fazendo kata, e o Shakugan, olhando para a direção correta. E agora olha só, olha para onde que eu estou olhando agora, ó. Aqui. Por que que eu estou olhando para baixo agora? Porque a ideia é que, ao aplicar esse movimento no Bunkai, o oponente ele teria de cair. Então, estou segurando o braço dele aqui, estou segurando o braço dele aqui, e o outro braço dele, e o braço dele está sendo, estou pegando a articulação do braço, então ele teria de cair. Então, tem que olhar para baixo. Então, ó, consciência do que está fazendo na hora do kata, beleza? De novo, ok? Beleza. Aqui, beleza. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. No meu caso, isso que eu sempre erro é uma coisa que eu tenho que corrigir. Aqui é o desequilíbrio. Aqui você perde totalmente o seu centro de gravidade, tá? O ideal das Zinkutsudachi é que ela não seja uma base bem formada, mas ela é uma base natural, é como se você estivesse andando. Não sabe na hora que você está andando e aí você para do nada. Essa é a Zinkutsudachi. Aqui, ela tá para cá, quando ela deveria estar para cá. E eu acredito, eu não tenho certeza que eu fiz na hora, mas eu acredito que o pé poderia estar um pouco mais para cá e para frente. Para fazer as viradas desse kata, ele é muito complicado por conta disso. Os espaços que tem que dar são um pouco longos. Vamos lá. Ok. Beleza, mas mesmo assim ainda continuo fazendo errado. É uma coisa que tem para melhorar, tá vendo? Aqui, não deveria ter passado dessa forma. Passei de forma muito grotesca. Aqui. Outra coisa, muito ruim esse impi aqui. Mas o impi do Sisoutin, nesse caso aqui pelo menos, ele não é um impi onde você usa totalmente o Rikti, mas é como se estivesse tirando uma manobra de Kasetsu Asa. Tá? Você está tirando o braço. Então, ele faz um movimento leve, ele não é um movimento de impi mesmo, né? Do impi de ataque, no caso. Mas mesmo assim, muito ruim, não usei a não usei o giro de cintura e também aqui o pé ficou muito ruim para fazer essa passada, tá? Beleza? Tem que fluir mais de forma mais natural, né? Outra coisa que Ai não teve, geralmente no Sisoutin, que Ai é lá no fundo e nessa parte aqui atrás. Giro muito rápido. Errado. Aqui tá errado, não é exatamente assim. É um costume feio que eu tenho de fazer isso, quando na verdade é pegar e jogar para trás, jogar inteiro para trás. Tá? Não, o kata ele não tem isso, só que é um costume errado. Por quê? A aplicação desse kata ele leva as duas mãos, né? Uma das aplicações dele no bunkai. Então eu coloco esse braço, beleza? Eu coloco dessa forma. Só que na hora de fazer o kata, pelo menos na Goju Kai, ele joga os dois braços para trás, beleza? Porque é um outro Bunkai. Novamente, o pé aqui está muito ruim, só que aqui, ó, olha só isso aqui, ele deveria estar aqui e para frente.
Canseto é muito ruim essa parte. Mas é isso. É basicamente isso. Vou dar uma passada aqui bem geral, rapidinho, do que a gente viu. Então, o Zanshin é a consciência plena do que está fazendo no kata. Então, beleza, é um dos katas que eu mais treino. Eu geralmente treino ele, o Seipai, e os dois katas que são de respiração da Goju Ryu, que é o Sentin e o Tensho. Mas esses dois são os katas que eu peguei como prática diária, beleza? Kiai, né, infelizmente não teve. É uma coisa que nesse kata eu ainda sou é um pouco difícil para mim. Kime, beleza, a fixação, acho que tá interessante, mas assim, não deu para ver muito, até porque tava cansado no final de treino. A determinação, Shakugan, Ryoshi é um ritmo, é um ritmo certo de cada passada. Então tem a passada, você vai fazer lento, depois vai rápido. É o Ryoshi. Tá? Então é ritmo. Kata, ele é ritmo. Embusen, beleza. Embusen é saber as linhas do kata. Igual eu falei, se você sabe o Embusen, sabe o kata, mas não sabe o Bukai, você não sabe a alma do kata. Então não existe kata sem Bukai e não existe Bukai sem kata. Não existe. Beleza? Kokyo, respiração, acho que tá interessante. Mas não dá para explicar aqui sem ter iniciação, sem ter iniciação defensiva. Todo kata geralmente ele começa com uma iniciação defensiva. Só que isso daqui já é uma iniciação defensiva. É basicamente, não quero brigar. E é isso que o kata defende, beleza?